Então, meus amigos, boa noite de novo. Nós vamos nos preparando para seguirmos o nosso estudo da mediunidade. Vamos ver sobre a mediunidade de efeitos intelectuais, também conhecido como de efeitos inteligentes. E nós, então, dando as boas-vindas para todo mundo, vamos nos preparando para a reunião, lembrando que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada, lembrando também de que todos devem ter os seus microfones no modo silencioso durante toda a reunião, até que haja um momento para conversarmos, não é? Então, eu vou solicitando a Luciana que possa cantar uma primeira música, a escolha dela para nós esta noite. Luciana, por favor. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, com certeza tenho no meu coração a paz. Chegou a hora da gente transfundir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz. Paz pela paz, paz pela paz, a paz do mundo começa em mim. Que assim seja. Que assim seja, Luciana. Muito obrigado. Então, queridos amigos, vamos buscar a nossa prece habitual para que com ela nós possamos dar início a toda a nossa reunião de hoje, iniciando mais uma semana e buscando o Senhor Jesus, o divino amigo, o governador da terra, para que tudo que vamos buscando através do conhecimento seja com ele acompanhado de vibrações de amor, de paz, em favor do planeta inteiro que ele dirige, de todas as ovelhas, de todos os apriscos, especialmente através dos seus missionários, buscando o alívio de tanto sofrimento que temos acompanhado e que estão gerando em tantas regiões da Terra dificuldades imensas, destruição, desencarnações de modo tão sofrido, envolvendo, Jesus, como tu bem sabes, famílias inteiras, crianças, adultos, numa grande devastação. Por vezes, em pequenas regiões,
outras em lugares muito amplos, com milhares e milhares de pessoas enfermas, feridas, desencarnando pela violência. Então, Jesus e amigos, e toda a espiritualidade disponível para o exercício da caridade em teu nome, também conte com a pequenina contribuição de cada um aqui, para que enquanto estudamos, nos mantenhamos ligados ao teu coração, a Maria de Nazaré, a toda esta pleiade de espíritos lindos que nos envolvem sempre quando oramos, para que haja mais e mais benefícios, resgates, tratamentos em favor de tantos e tantos vivendo as agruras da hora que passa. Abençoa, Jesus, a todo mundo aqui do grupo também, seus familiares, amigos, e que possamos, então, durante esses minutos, atentos, conhecermos um pouquinho melhor sobre o tema da mediunidade, mas sem nos desligarmos de tudo o que há no planeta hoje, colaborando contigo para que tudo se torne um pouco melhor ainda agora. Muito obrigado, amigos do céu, amigos da terra, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos abrir a apostila. Nós estamos para começar o chamado tema número 8. Dentro da classificação da mediunidade, já tínhamos lembrado outras muitas vezes que ela se divide, em geral, em fenômenos de efeitos físicos, algo que vimos um pouco na semana passada, e mediunidade de efeitos inteligentes, que vamos como que passar em revista esta noite. Então vamos lá. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. Então vamos lá. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância. Desde que haja, claro, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que receba e transmita. Aspas no original. Então, aqui ele comenta sobre a mediunidade de psicofonia. Amigos, cuidado com os microfones. Há alguém com o microfone aberto. Seguindo adiante. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, até invalidando-a. 2 pontos. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, os autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, aqui fica um pouco nítido, né?
no sentido de que é preciso o estudo doutrinário, a prática no dia a dia, para que cada vez com o passar do tempo, os elementos que sejam como que do médium sejam cada vez menores, menos importantes, para que o que é essencial, que é o pensamento do espírito comunicante, o médium transmita com clareza e a devida transparência, seja pela palavra, psicofonia, seja pela escrita, psicografia. Por isso que o médium, como costumamos lembrar, o médium de hoje, ele não é o mesmo daqui a 1 ano ou 5 anos, porque há toda uma ideia de que ele deve progredir na sua capacidade de ser um instrumento dos espíritos desencarnados, sejam eles de quaisquer condições, tanto quanto aos necessitados, tanto quanto aos instrutores que vêm nos trazer mensagens, portanto, úteis para o nosso crescimento. Então, esta é uma reflexão importante para nós. E o que ele tratou aqui é a ideia de médiuns despreparados, que ainda assim se colocam à disposição dos espíritos, mas que podem interferir mais do que deveriam nos conteúdos que venham dos desencarnados. Então, sempre há uma participação da alma do médium, mas que ela seja sempre a menor possível. De tal maneira, a ideia qual é? Que nós possamos estar sempre buscando compreender isto. Por exemplo, imaginem, do ponto de vista percentual, um médium que está começando, ele até pode estar começando já muito bem preparado. Mas, se não é o caso, vamos dizer, o conteúdo da entidade que vai transmitir a mensagem seria, por exemplo, equivalente a 60% do conteúdo. E os outros 40% da parte do médium. Então, há uma interferência como significativa. Pois bem, a outra ideia é a ideia de que quando o médium vai se tornando mais preparado, o conteúdo da entidade comunicante pode chegar a 85%, 90%, ficando 10 ou 15% por algo inevitável do processo, a partir, portanto, de uma participação de um médium ou outro, tá bom? Seguindo adiante, então. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. E, além disso, de que ele tenha, vamos dizer, uma participação progressivamente menor no processo, para que ele seja realmente um bom intermediário, participe menos contribuindo com o que é dele e deixando que a entidade comunicante ela transfira o melhor conteúdo para a mensagem falada ou escrita. Os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Esclarecem os orientadores espirituais,
procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Esse é um aspecto, né? Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e, muitas vezes, infiel. É o que acontece entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Eu só queria lembrar que esse aspecto é passível de melhora progressiva. Quando se fala em desenvolvimento da mediunidade de um médium qualquer, há exatamente isso, uma busca pelo aperfeiçoamento, por uma maior transparência mediúnica, de tal maneira que o resultado, pela psicofonia, psicografia ou qualquer outra expressão, seja muito mais do desencarnado do que do próprio médium. Muito bem, eu só queria lembrar que isto é um aspecto importante. E também lembrar uma curiosidade que talvez o texto não aborde. Algumas vezes, o médium, por exemplo, de psicografia, ele pode escrever uma mensagem que, na verdade, não é mediúnica, é anímica. Então, ele é um ser humano, ele tem toda uma história pregressa e ele pode desdobrar-se, acessar a sua memória integral, experiências múltiplas antigas, e quando ele escreve, especialmente, ele pode buscar uma personalidade sua antiga, e é essa personalidade que pode escrever um texto qualquer. Então, isto é possível, mas é incomum. Em geral, o que acontece é que, de maneira sutil ou ostensiva, os espíritos que são comunicantes, eles vão encontrar o médium à altura para transmitir a sua mensagem, sendo um desencarnado, enquanto que no caso anterior trata-se de um encarnado. E eu lembro sempre, quando recordo disso, de que no livro A Gênese, claro, de Allan Kardec, o último livro da série enquanto Allan Kardec estava encarnado, 1868, ele escreve todo um estudo. Quem era o médium? O médium era Camille Flammarion, um astrônomo notável europeu, francês, de certo modo contemporâneo de Kardec, claro, mas viveu até mais adiante, se não me engano, 1927. E ele, numa espécie de um transe mediúnico, ele recebe uma mensagem chamada uranografia geral. E isso consta como uma parte do livro A Gênese. E quem assina a uranografia geral, que deveria ter sido então uma psicografia longa, foi Galilei, que tinha vivido 350 anos antes. Então, Camille Flammarion, na França, na metade do século XIX. E muito antes, Galileu, italiano, claro, o pai da ciência moderna, astrônomo, físico, matemático,
ele então escreve a uranografia, que é, assim, a visão daquela época, da época de Flammarion. Só que, ao que se sabe, Galileu Galilei e Camille Flammarion são o mesmo espírito. Ou seja, Flammarion foi como que médium dele mesmo. E com o conhecimento que, uma vez desdobrado, Galileu tinha e se somava ao também conhecimento científico envolvendo a astronomia de Flammarion. Por isso é uma peça linda, histórica, que todos devem prestar atenção se buscarem o livro A Gênese para uma releitura. Seguindo adiante, mediunidade de efeitos intelectuais inteligentes. Faz parte dessa categoria uma variedade de médiuns, mas no âmbito deste roteiro serão destacados apenas os tipos que predominam nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, quais sejam médiuns de intuição, inspiração, psicofonia, psicografia, audiência e vidência. O aprofundamento disso virá na próxima apostila, no programa número 2, que vamos provavelmente começar lá para o final do ano de 2024. Então, reparem, essas expressões mediúnicas, todas elas, nós podemos e devemos desenvolvê-las individualmente. E todos nós reunidos aqui num grupo que é para isto. A única exceção, pelas condições de uma reunião virtual com amigos queridos em tantos lugares do mundo, a psicofonia, ela ainda não é pertinente, mas todas as outras são. De tal maneira que já tem acontecido, como vocês mesmos sabem. Pode ser que mais adiante a própria psicofonia também seja possível, dentro de uma certa preparação. Seguindo adiante, vamos ver a lista esta com um pouquinho mais de cuidado, item por item. Então vejam só, médiuns intuitivos. Trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, que neles se revela mais ou menos desenvolvida conforme as experiências passadas e atuais do espírito. Pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, de natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. E nesse cruzamento, o cérebro biológico registra, anota e pode guardar para si a experiência ou pode partilhá-la com alguém. Em geral, a percepção é muito sutil, de forma que, na maioria das vezes, não é valorizada pela própria pessoa, até porque, às vezes, a pessoa não separa algo que é da sua autoria, vamos dizer assim, ou de uma origem alheia a si. E aí não valoriza muito. O tempo passa e, às vezes, fica adiante depois evidente que aquilo era uma intuição. Sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício, a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do espírito, assim como na prática mediúnica. Então, as reflexões, as meditações, as orações
são também mecanismos de desenvolvimento da intuição de uma pessoa qualquer. Seja, aliás, ela espírita, espiritualista, seja ela quem for. Até porque aqui não é diferente. São questões do ser humano, dos filhos de Deus, tudo passível de desenvolvimento, não é? Então, uns desejam buscá-lo, esse tal desenvolvimento, e outros terão outros mecanismos, inclusive os da assistência espiritual, por questão de planejamento de trabalho para o futuro, tendo esse desenvolvimento. Às vezes até no desdobramento pelo sono fisiológico, noite após noite. Tudo lá faz parte da vida. É uma vida quando qualquer ser humano desdobrado está inconsciente, mas isto não quer dizer que não esteja ativo, plenamente às vezes. Então, a propósito do espírito André Luiz, assinala que a intuição é a mediunidade inicial da espécie humana, surgida nos primórdios da evolução humana. Isso não quer dizer que ao longo das eras cada um possa viver etapas diferentes, vamos dizer assim, com flutuações, altos e baixos, mas de um modo geral, quando vemos de longe, há sempre uma ideia do desenvolvimento disto. Olhem o que o André Luiz traz. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe. É óbvio que vale de novo a reflexão de que o desenvolvimento destas habilidades não significa evolução moral espiritual de quem quer que seja. De tal maneira que vocês podem encontrar num lugar qualquer da humanidade, né? Cidade, bairro, casa, instituição, pessoas que tenham muita mediunidade, tenham, vamos dizer, antenas psíquicas muito bem desenvolvidas e uma intuição muito também nítida, sem que isso seja sinal de adiantamento espiritual mais significativo. Até porque, muitas vezes, essa mediunidade ou essa sensibilidade é através dela que, com o passar do tempo, e às vezes, muitas vidas, no sentido temporal, é que a criatura, o Filho de Deus, vai poder realizar o progresso moral, o seu adiantamento, para que lá no futuro, aí sim, as duas coisas estejam correndo juntas. O progresso moral com, vamos dizer, a condição mediúnica de melhor qualidade. Então, são muito raros aqueles, ao longo da história humana, que tiveram essas duas questões devidamente reunidas entre si. E nós não podemos deixar de lembrar, quanto a isto, do exemplo de Francisco Cândido Xavier. Seguindo adiante. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem
umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo. Encontraram-se mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução. E aqui vale a pena lembrarmos também que essas questões, elas não são limitadas ao exercício da mediunidade nas instituições espíritas, religiosas quaisquer, porque são muitas as denominações de fé na história humana, mas isso também no dia a dia. Então, o mesmo comentário aqui, ele é associável a governantes, por exemplo, como Dom Pedro II, como a princesa Isabel, como Rui Barbosa. Então, em termos de governos, expressões culturais tão lindas como nós sempre tivemos no mundo todo, porque as condições morais deles os fizeram instrumentos de uma espiritualidade superior. Ao mesmo tempo, existe toda uma cultura equivocada, distanciada, vamos dizer, da verdadeira beleza quanto a uma arte divina, com expressões humanas, claro, tanto quanto decisões governamentais, quando presidentes, primeiros ministros e várias esferas de governo, né, puseram os pés pelas mãos e tomaram decisões completamente distantes dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, especialmente a de amor, de justiça e de caridade. Vemos isto todos os dias, há milhares de anos. Então, é só para lembrar que nem tudo se refere aqui ao trabalho espírita, mas que podemos abrir a ideia de como os espíritos se associam aos encarnados também para as questões do dia a dia, até questões muito simples do dia a dia das instituições, da vida familiar, da vida nos ambientes comuns do cotidiano do ser humano na Terra. Em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, também chamados doutrinadores ou esclarecedores, os que na reunião mediúnica conversam com os espíritos comunicantes, possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida, o que também é uma questão dinâmica, não é? O dialogador de 5 anos atrás, 20 anos atrás, ele não pode ser o mesmo de agora. Ela, seja quem for. Porque o aspecto, ele é válido tanto para um grupo como para o outro. Como a intuição, mas como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes, psicofonia, psicografia, vidência e etc. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior,
que se faz sentir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, encarnada. A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzaram o cérebro, própria da mediunidade audiente intuitiva. Já a expressão voz exterior, clara e nítida, indica que, além da percepção mental propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição. Nesta situação ocorreram simultaneamente um efeito inteligente, percepção mental, e um efeito físico, ação no órgão da audição. Vale a pena nós nos lembrarmos que tudo isto tem a ver com a mediunidade da audiência. Então, um médium audiente, seja por um mecanismo A ou B, ele está ouvindo. Mas outro fenômeno que já é bem de efeitos físicos é o da voz direta. E quando há esse fenômeno num ambiente qualquer, todos que estão no ambiente vão escutar aquela voz. É outro aspecto destas possibilidades, de tal maneira que aconteceram inúmeras vezes, mas para que isto aconteça, mensagens trazidas, frases muito claras, audível por todo mundo, quando há no ambiente médiuns de ectoplasmia. Do contrário, isso não é possível, porque é através da ectoplasmia que o espírito ou alguém da sua equipe desencarnada, ele forma um aparato vocal que frequentemente não é visível, mas é o suficiente para a emissão de sons, de palavras, às vezes até de músicas, de cantos da parte de uma entidade qualquer. Me lembro muito bem, tanto de uma coisa como de outra. Não é? Me lembro visitando um grupo aqui na cidade do Rio de Janeiro, perto da Vila Valqueire, quando nós chegávamos, frequentei muitos anos esse grupo, para conhecer melhor certos aspectos. E eu me lembro bem um espírito feminino cantando durante alguns minutos, se identificando e, de certo modo, embalando uma reunião de cura, de tratamento, através da mesma ectoplasmia deste médium aqui no Rio. Enfim, seguindo adiante. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Vale lembrar que, às vezes, eles se comunicam quietinhos ou na presença de outras pessoas que notam essa interação, então, porque veem também. Então, eles escutam e eles enxergam os espíritos com os quais, em algum momento, eles estejam interagindo. E aí, então, fica muito mais completo, porque é muito comum que médiuns de evidência também sejam médiuns audientes. E aí vai haver propriamente essa facilidade. Muito bem. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem pela natureza da voz. Esta faculdade é muito agradável
quando o médium, claro, só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. E valeria a pena nós nos lembrarmos aqui que quando essa questão acontece, as pessoas, de tanto que vivem, não é, escutando e vendo espíritos de uma natureza inferior, eles adoecem, eles se perturbam e eles procuram ajuda. E quando a ajuda é da parte de colegas médicos que não conhecem a doutrina espírita, eles obviamente vão pensar em diagnósticos, como, por exemplo, na esquizofrenia, onde há, na verdade, não alucinação visual e ou auditiva. Muitas vezes há toda uma mistura. Na maioria, o que ocorre não é uma alucinação por um processo de um desarranjo neuronal da parte cerebral daquela pessoa. Em geral, é mediunidade mesmo. Só que se o colega não tem familiaridade, ele vai usar antipsicóticos. Isso pode fazer o paciente melhorar, mas é próprio de uma psiquiatria até hoje muito limitada, porque não compreende essa fenomenologia e trata os efeitos, e não trata, por ignorância, as verdadeiras causas. Então, médiuns falantes ou psicofônicos. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio, porque além de viabilizar o atendimento direto por meio do diálogo fraterno e esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Da mesma forma que os médiuns audientes, os psicógrafos podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. A comunicação é mais direta. Voltando, nessa situação, o transe mediúnico é leve, superficial. A comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor, auxiliando como faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Mas nisso tudo há casos e casos, de níveis de preocupação e gravidades diferentes. Os médiuns psicofônicos intuitivos são numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Seguindo mais adiante. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe menos superficial, o médium sofre junto com o sofredor e, não raro, deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas que, sendo absorvidas, são somatizadas, mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. Contudo, claro, com a educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente
o necessitado espiritual. E aqui, claro, nós nos lembramos das obsessões, das manifestações muito negativas, sejam obsessões simples ou complexas, ou como está no livro dos médiuns, obsessões simples, fascinações e até subjugações. Então, tudo isso existe no campo da saúde mental. E nós temos que estudar isto, até na própria medicina, para que nós saibamos entender as origens de muitas coisas que vêm sendo rotuladas como transtornos mentais. Pois bem, se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo, sem necessariamente perder a consciência. E ainda que não esteja dormindo, não se recorda de que transmitiu, do que transmitiu durante a manifestação do Espírito. É muito comum, do mesmo modo que pessoas lembram do que sonharam à noite, nos primeiros minutos depois que despertam no dia seguinte, e logo depois esquecem tudo o que sonharam, o fisiologismo aqui é o mesmo. Os médiuns que viveram as experiências muito nítidas no campo da mediunidade ostensiva, através de incorporações ou de uma psicofonia muito nítida, minutos depois, no máximo horas depois, frequentemente esquecem de absolutamente tudo que houve, tendo apenas uma lembrança pálida de que algo se passou, mas sem nenhum detalhe mais na sua memória. Talvez isso já tenha acontecido com qualquer um de vocês, não é verdade? Pois bem, se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo e, ainda que não esteja dormindo, não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do Espírito. Porque quando havia a manifestação, o perispírito estava exteriorizado. Quando ele é trazido de volta, seja no despertar pela manhã, seja na volta para o corpo, quando a reunião se encerra, ele está já de volta com a sua condição de alma restrita, aprisionada claramente ao corpo físico. Aprisionada no bom sentido. Enfim, nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Então, claro, faz parte da diversidade
das manifestações mediúnicas. Vamos ver um pouquinho apenas sobre médiuns psicógrafos e mais adiante retomamos. Médiuns psicógrafos são pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. Muitos de vocês aí já o fizeram. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em dois tipos: a indireta e a direta ou manual. Indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nesta situação, já é mediunidade de efeito físico, porque a escrita se dá numa folha de papel, não é? Por exemplo, mais comum, sem que se veja nem mesmo um lápis ou uma caneta escrevendo sobre a folha. É claro que isso é muito incomum, mas aconteceu muito na história da fenomenologia espírita nos tempos de Allan Kardec. Psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza, claro, a mãozinha do médium. Allan Kardec pondera também que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo, pela facilidade com que podem exprimir-se. Eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício, dizendo o próprio Kardec. E não é por outra razão que, quando nós fazemos aqui no grupo um exercício prático, a psicografia é o elemento mais evidente. Até porque nós sempre sugerimos que todos tenham folhas em branco, caneta ou lápis, e mesmo não tendo evidências ainda de uma mediunidade objetiva, que vão tentando passar para o papel os pensamentos que lhes surjam à mente. Porque é treinando assim que, mais dia menos dia, quando vai se ver, a mediunidade já ganhou um certo desenvolvimento. Então, meus amigos, é mais ou menos por aí. Deixa eu só olhar até onde vai isto. Como nós temos uma boa parte da apostila pela frente, nós vamos interrompendo agora pela hora e vamos abrir uns minutos para alguma questão que vocês queiram trazer, claro que sobre o que nós estamos vendo hoje, ou claro, sobre o que nós vimos na semana passada. Ou seja, eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu não sei se tem diferença, mas a psicofonia é a mesma coisa que incorporação? E se não for, qual é a diferença? Georgette, essa é uma questão bastante boa também. Então, em geral, dentro de um rigor doutrinário, se prefere sempre usar a expressão psicofonia. Mas eu, pessoalmente, por um entendimento também bem simples, vejo a psicofonia como uma manifestação verbal dos espíritos comunicantes, essencialmente pela palavra. Só que
familiarizando-nos em reuniões mediúnicas há décadas, nós estamos observando que, frequentemente, espíritos necessitados, às vezes bem necessitados, e espíritos esclarecedores, espíritos de certa elevação ou muito elevados, eles se movimentam, ou movimentam o corpo do médium. Então, não é uma manifestação tão somente verbal. Então, eu não posso olhar essa manifestação e chamá-la tão somente de psicofonia. É claro que eles falam, e às vezes o que eles falam é o mais relevante da manifestação, mas nem sempre é assim. Então, por exemplo, reuniões de fluidoterapia para pacientes adultos ou crianças presenciais. Isto não é o caso das reuniões atuais da Fluido Infantil nas quintas-feiras, porque ela decorreu de uma adaptação ao período de isolamento social e lockdown da pandemia. Mas durante décadas também, não é? Aqui mesmo em Copacabana, no Rio de Janeiro, muitos de vocês conheceram a fluidoterapia presencial. Então, pacientes com câncer, pacientes com depressão, crianças com epilepsia e questões as mais variadas do ponto de vista médico, vinham à instituição, né? E um de cada vez, ou de dois em dois, dependendo do número de macas, eles iam sendo colocados deitados. Quando eles estavam exatamente já em posição para receberem a fluido, que é o tratamento do magnetismo de cura, ou de intenção de cura, eu chamava o médium A, B e C, D, às vezes, sempre buscando aquele que podia se colocar à beira da maca e trabalhar ele próprio com uma mediunidade intuitiva e a sua condição de emanar os fluidos benéficos. Mas, frequentemente, quanto mais graves eram os casos, eu solicitava aos médiuns de incorporação. E aí o que acontecia? Esses médiuns, recebendo as entidades, não falavam nada, porque o silêncio era mais típico. Não havia instruções destes espíritos que se comunicavam, mas eles trabalhavam com as mãos dos médiuns, não é? Dirigindo as energias e fluidos para as áreas do corpo que fossem as devidas, no entendimento e na visão dos desencarnados. Então, esse é um exemplo típico do quanto eu posso entender que a expressão incorporação ela é perfeitamente válida. Falando na exemplificação, por exemplo, dos passes magnéticos, que são algo um pouco mais diferenciados do que o passe do trabalho público doutrinário, que é tão comum na seara espírita. Terminou a palestra, as pessoas que acabaram de ouvi-la vão receber o passe individual ou o passe coletivo, vão tomar a água fluidificada e depois vão para casa. Não é? Então, esse é um tipo de passe que geralmente acontece sem a incorporação. Mas numa reunião de tratamento, essa incorporação é habitual, o que também não impede de um médium passista ele trabalhar, vamos dizer, com alguma boa e pertinente influência dos bondosos espíritos, mas sem tomar conta do seu corpo para que a decisão seja da espiritualidade e não do médium. Então, essa é uma forma de nós enxergarmos isso. Agora, você pode encontrar alguém no movimento espírita, ou até mesmo nessa apostila
questionando a palavra incorporação. Eu não questiono, não. Tá bom? Acho ela muito própria para se usar. Faz Tá bom? sentido. Faz sentido. Muito obrigada. De nada. Que mais, gente? Sérgio, posso fazer uma pergunta? Muito bem, claro. Quem fala? Marcos, Pois não, Marcos. Diga lá. a gente pode concluir que aqueles médiuns inconscientes, ou seja, são aqueles que, depois da mensagem, não se recordam de nada que falaram, a mensagem deles é mais fidedigna ao que o espírito transmitiu do que os médios conscientes? Olha, Marcos, essa é uma bela questão também. Em geral, tentando respondê-la, em geral, sim. Há mais de uma razão para que isto aconteça. Às vezes até, gente, o médium, em alguma manifestação da parte de um determinado espírito, ele se mostra mais ou menos consciente. Por exemplo, se o mesmo espírito, numa reunião diferente, trabalha com o mesmo médium. O que eu quero dizer é que o mesmo médium não precisa ser inconsciente sempre ou consciente sempre. Pode haver muito bem uma variabilidade, de acordo com o espírito comunicante e o seu objetivo. Agora, em geral, quanto mais o médium é inconsciente naquela hora, ele tem menos condições de interferir na comunicação. Em geral. Sempre lembrando que essa inconsciência, ela pode ser verdadeira ou não. Se ela é verdadeira, ele está mais distante. Então, e aí, o espírito que se comunica, ele tem mais chance de ser ele 90% da mensagem, seja ela falada ou escrita. Então, é assim que funciona, sim. Muito bem, Marcos, obrigado, viu? Eu que agradeço. Imagine. Que mais, gente? Mais uma? Muito bem, queridos. Então, se as eventuais dúvidas vocês já como que apresentaram, nós podemos partir para um novo momento, lembrando de novo a importância da água, olhando aqui, não é? Tem alguém com o seu iPhone sem ser identificado. É sempre bom, não é? Colocar o seu nomezinho especificamente, para que eu ou qualquer um saibamos quem está usando aquela tela, não é? Enfim, gente, então vamos nos preparando para uma nova etapa, lembrando da corrente magnética que nós todos construímos juntos. Vamos lembrando que sempre é oportuno que tenhamos alguns minutos de colaboração com a espiritualidade, num outro objetivo sempre importante, que é o de auxílio aos sofredores. Por isso, essa providência. Eu queria só perguntar se, eventualmente, alguém viu alguma entidade, se alguém escreveu alguma mensagem que queira partilhar com todo mundo. Muito bem, então eu vou pedir a Luciana para que ela possa nos trazer uma música bem bonita, como se alguma não fosse, para que ela
através da música, nós nos sintamos já numa atmosfera diferente dessa de estudo, de curiosidade, de atenção para que guardemos conosco qualquer aspecto de aprendizado. Então, vamos nos preparando para a nossa prece a seguir de novo. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar. E que assim seja. E que assim seja, Luciana. Muito obrigado. Pois é, meus amigos. Nós vamos nos preparando e buscando que durante estes minutinhos nós possamos estar abraçados de um modo diferente, nos imaginando, por assim dizer, de mãos dadas, abraçados, pensando no planeta inteiro, nas dificuldades atuais deste nosso mundo de expiações e de provas. E nós, Jesus, estamos muito bem, estudando, conhecendo a realidade através dos conteúdos espíritas e, ao mesmo tempo, aprendendo a abrir os nossos corações, oferecendo de muitos modos diferentes aquilo que seja útil em favor dos necessitados da terra. Agora mesmo, Jesus, enquanto estudávamos, tantas dores, tanto sofrimento, sendo vividos por tanta gente ao redor do mundo, minuto a minuto. Então, Jesus, nós te rogamos do teu infinito amor para os que estão vivendo
as questões mais dolorosas destes dias que correm em diversos cenários da vida humana atual na humanidade. Nós todos somos conscientes de que temos algo divino em nós, o corpo físico, trilhões de células em cada uma delas, fluidos da vida, moléculas sadias que desejamos oferecer nas mãos dos benfeitores todos que nos acompanham agora mesmo. Moléculas que se tornam luzidias quando revestidas de sentimentos que envolvam a caridade, a compaixão, a empatia, a solidariedade. E é justo isso, Jesus, que nós desejamos oferecer em mãos misericordiosas, anjos dos céus, espíritos de toda uma grandeza, trabalhando há milênios pelo progresso da Terra. E tendo em vista, não é, Jesus, bilhões de doentes no mundo físico, encarnados em qualquer lugar do mundo. Outro tanto maior ainda, desencarnados nas regiões mais escuras e sofridas. Que tu possas multiplicar o que todos aqui neste grupo desejam ofertar em tuas divinas mãos, para que se operem em todos os núcleos das maiores dificuldades, hospitais, lares, instituições humanas de todo tipo. Mas, sobretudo, Jesus, nos lugares onde os dramas coletivos têm sido frequentes e graves, trazendo milhares de desencarnações traumáticas, extremamente dolorosas, como nos terremotos, nas guerras civis, como resultado de furacões, enchentes, chuvas torrenciais, incêndios dizimando florestas e chegando às casas. Senhor Jesus, nós, aqui reunidos, anonimamente, desejamos que tivéssemos muito mais amor em nossos corações. Mas, Senhor, o que temos hoje? Entregamos nas mãos destes benfeitores, destes espíritos enobrecidos pelo bem, para que haja, sobretudo na Ucrânia, e muito mais ainda, mas analogamente, pela devastação que corre hoje na faixa de Gaza, vitimando civis inocentes da nossa Palestina. Mas cuida, Jesus, de todas essas vítimas. Cuida dos irmãos israelenses, os que morreram e os que estão como reféns. Cuida, Jesus, de todas as famílias
atormentadas pelo sofrimento de cada um de seus filhos e as suas perdas, através de tanta violência. Que tu possas, Jesus, utilizar toda a doação para cuidar também, além do já citado, os dramas do Iêmen, da Síria, do Afeganistão, do Haiti, de diversos países da nossa querida África. Então, Senhor, que o teu amor possa trazer o alívio até que a paz volte a reinar. Mesmo que seja, não é, Jesus, ainda a paz dos homens, até que mais adiante todos estejamos crescidos e o anjo da paz, voejando por toda a realidade do planeta inteiro, dos dois lados, com a tua insigne presença, signifique a paz derradeira, a mesma quando tu dizias: a minha paz eu vos dou. Já não a paz dos homens, mas a minha paz. Que assim seja, Jesus. Amigos espirituais, Maria de Nazaré, José da Galileia, João Precursor, o Batista, os apóstolos do Colégio da Luz Divina na Terra, Estevão, Paulo de Tarso, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, abraçando o nosso mundo pela paz, pela cura, pelo crescimento moral de cada um de nós, do teu rebanho, Jesus amado. Muito obrigado a vocês todos, que a espiritualidade tenha preenchido o banco de ectoplasma para utilizar tudo que vocês doaram nos dias a partir de agora, até o nosso novo encontro. Muito obrigado, queridos. Luciano. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos, a mágoa e os dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, nos das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar num sonho tão perdido. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construímos em mundos de aventura e não mais desejamos trilhar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só, Jesus amado, o teu grande amor
por nós será o benefício que poderá então nos sustentar, Jesus. Tu sabes todos nossos sonhos, Jesus, embale todos nossos sonhos. Jesus, cuida de nós. Que assim seja. Muito bem, Luciana. Muito obrigado mais uma vez, viu? E vocês estão bem? Vivi, pode interromper, por favor, a gravação?